Esse vídeo é um vídeo mais para discutir umas questões que a gente está estudando agora lá com o primeiro ano do ensino médio sobre literatura brasileira, né? Apesar de que alguns estudiosos nem consideram que essa literatura produzida no Brasil na época do descobrimento é literatura, afinal de contas ela era produzida por portugueses e a gente ainda não tinha um público leitor. Ou seja, ela era produzida por portugueses e lida por portugueses. E aí alguns estudiosos querem dizer pra gente que não vale, então, essa literatura. Essa literatura ainda não pode ser considerada literatura brasileira. E aí, o que é que vocês acham? Ser colônia de Portugal, o Brasil não era muito levado em consideração pelos portugueses, porque os portugueses preferiam tratar do comércio ali na Europa mesmo e deixar um pouquinho a colônia de lado. Só que aí, quando esse comércio enfraqueceu, o Brasil voltou a ser uma fonte de renda para Portugal. E aí Portugal voltou os olhos para o Brasil, mas voltou os olhos com aquela questão da exploração mesmo. E aí eles foram explorar as nossas riquezas naturais, né? Explorar as riquezas naturais encontradas nessa nova terra, nessa nova colônia, e levar para eles as nossas riquezas. A princípio, a grande exploração foi feita em torno do pau-brasil e da produção de cana-de-açúcar, que aconteceu aqui em larga escala. O contexto literário em que essa produção se deu, a gente pode dizer que foi mais uma produção literária relacionada a textos informativos. Ou seja, esses textos serviam para informar a Portugal sobre as coisas que estavam acontecendo na colônia, para mostrar para os portugueses o que estava acontecendo por aqui. Daí, alguns estudiosos chamam esse período de literatura de informação, porque servia para reportar a Portugal as coisas que aconteciam na colônia. Só que o que eu acho mais legal nessa história toda é que, apesar de serem cartas, né, de serem textos informativos, quando a gente pega, por exemplo, a carta de Pero Vaz para Portugal, né, a gente não tem como olhar aquilo ali sem um certo floreio, sem uma certa criação fantasiosa sobre as coisas que existiam na Nova Terra, né, no Novo Horizonte dos portugueses. E aí é interessante porque, apesar de não ser uma literatura propriamente dita, essa fantasia que se criou através desses textos informativos, de certa forma, sai da objetividade que se pretende uma carta, por exemplo, e aí a gente já passa, quem sabe, a considerar isso um texto mais épico, mais floreado, digamos assim. E aí um bom exemplo dessas cartas, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Olha como é. Olha como começa. Olha como esse trecho que eu vou ler fala muito bem sobre essa coisa do florear. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez um sinal, que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Vocês acham mesmo que eles os pousaram? Vocês acham mesmo que esse encontro entre portugueses e índios foi assim tranquilinho? Pois um pouco misturaram-se conosco, abraçavam-nos e folgavam, e alguns deles se esquivavam logo. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que esse encontro entre portugueses e índios foi assim tranquilo? Então é isso. Esse aqui é um vídeo bem rapidinho, só para esclarecer alguns pontos sobre o quinhentismo no Brasil. E aí, qualquer dúvida, deixa aí abaixo que a gente vai conversando e vai tirando essas dúvidas, digamos assim. Esse foi só um videozinho pra gente conversar um pouco. Conto com vocês aí nos comentários pra gente desenvolver uma conversa mais profunda sobre isso. Um beijo, tchau!